Doutora Airana Aires já está aqui junto conosco nessa manhã, ela que é médica ortopedista. Muito bom dia! Bom dia, Raquel, tudo bem? Prazer recebê-la aqui na nossa manhã, para a gente comentar o caso, né, do Wesley Safadão. Antes a gente preparou uma matéria e já a gente veio com a doutora para a gente poder tirar as nossas dúvidas e entender também e ajudar você aí que está em casa. Vamos ver. Wesley Safadão recebeu alta na última segunda-feira do hospital onde estava internado após ser submetido a uma cirurgia para a retirada de uma hérnia de disco. Em uma publicação nas redes sociais, ele agradeceu aos médicos, à mulher Tiane Dantas e aos fãs pelo apoio. A intervenção cirúrgica do cantor ocorreu na quinta-feira, dia 7, para a remoção da hérnia discal. Shows marcados precisaram ser cancelados. No sábado, o cantor gravou um vídeo onde dá alguns passos. Safadão aparece usando meias de compressão, além de uma faixa hospitalar no punho direito. O cantor já tinha cancelado shows logo quando sentiu o problema de saúde. No final de junho, o forrozeiro deixou de se apresentar em 5 cidades, na Bahia e Paraíba. Em vídeo divulgado nas redes sociais, ele relatou sentir muitas dores em razão de uma hérnia. Vou tentar dar um resumo para vocês aqui, tá, gente? No show de Açu, que era uma segunda ou terça-feira, eu travei minha coluna. Uma dor inexplicável, inegociável. Só quem tem hérnia de disco, com hérnia extrusa, como é o meu caso, pode sentir e imaginar a dor que é. Né? Que até para respirar dói demais. Então consegui fazer o show da terça, da quarta, da quinta. Na sexta-feira em Campina Grande, o Dennis DJ tocando lá no São João. E eu no camarim chorava com muita dor. Eu fiquei o camarim inteiro chorando ali. Não conseguia respirar, me desesperava, porque quando eu tentava respirar, doía, né? E foi quando eu disse, não, cheguei, fui para Fortaleza, fizemos uma ressonância no sábado, no domingo vim para São Paulo, né, tratar com o Dr. Francisco Sampaio, que é um médico especialista em coluna, onde ele entrou com algumas agulhazinhas pequenininhas, gente, normalmente isso aqui, sei lá, que entra aqui nas costas, vai direto lá no disco, que ele faz um bloqueio da dor. Depois desse procedimento, já 85% dos casos a pessoa já fica sem dor, mas ainda continua com o mesmo problema, resolve a dor, mas o problema ainda existe, né? Nesse momento, estou sem dores, tá? E o que aconteceu? Na terça-feira acordei sem dor, opa, vou tomar os cuidados, vou andar devagarinho e tal, passos lentos, quero fazer Caruaru, né? Então voltei para casa, dormi em casa, acordei, tomei meu banho, tirei uma foto, hoje tem Caruaru e tal. Gente, depois dessa foto, a minha perna, eu não sentia minhas pernas mais. Meus ovos, né? E eu não tinha tido essa sensação ainda de dormência aqui por baixo. Aí avisei o médico, que era o que eu tava sentindo, ele disse, ó, vem pra cá que esse sintoma aí é novo, tá muito alto e tal, é perigoso, vem fazer uma ressonância. Foi onde na ressonância eu vi que tinha piorado mais nessa nova ressonância que a gente fez. Então assim, já estava de saída de casa para ir para Caruaru, passei no hospital para verificar, fazer uma nova ressonância e o médico disse, ó, você não tem condições, isso é muito perigoso você sair de casa porque pode agravar e ser irreversível, né? A hérnia de disco é uma lesão que ocorre com mais frequência na região lombar. A doença é a que mais provoca dores nas costas e alterações de sensibilidade para coxa, perna e pé. Tá, e nossa, a gente fica assim impactado, como que ele aguentou, né? Ainda fez shows, porque realmente a gente pode dizer que é uma das maiores dores, né, doutora? Incomoda muito, o limiar de dor dele deve ser muito alto, né? Pra ele ter tolerado fazer um show depois de uma crise de hérnia. Mas pra gente que é leigo, que não entende muito, o que é uma hérnia de disco? Então, a doença discal, a hérnia discal, é uma doença que acomete cerca de 2 milhões de brasileiros por ano, então é uma doença muito comum. No entanto, nem todos os pacientes evoluem necessariamente com tratamento cirúrgico, né, como o Safadão fez. Mas o que acontece? Acontece um extravasamento do disco, da porção mais central do disco, para além dos limites do canal. E dentro do canal a gente tem as raízes nervosas, né? Essas raízes, quando elas são tocadas por algum tipo de material, no caso o disco, elas irritam. E essa irritação acaba interrompendo a condução nervosa. Quando a gente fala de condução nervosa, o pessoal chama comumente da dor do ciático, o paciente acaba evoluindo com alteração da sensibilidade, né? Como ele falou, eu perdi a sensibilidade das minhas pernas, perda de movimento ou fraqueza mesmo, que é o mais comum, e a dor lombar. No caso do Safadão, a gente estava comentando agora há pouco,
ele tem duas condições que pioram, né, que acabam agravando mais. Ele tem uma vértebra de transição e ele tem um pedículo curto, ele tem uma estrutura anatômica que nasceu um pouco menor do que o normal. Então, qualquer protusão, qualquer herniação pequena, qualquer saída de material do disco, acaba irritando muito a raiz nervosa e levando a esse quadro que ele teve. Agora, a gente pode dizer que isso daí é um extremo? É. Em que momento a gente precisa prestar atenção? Porque a gente sabe, né, que a maioria da população brasileira reclama de dores, diz que sente dor em algum lugar, né? A gente até brinca no ditado popular. A dor falou aqui, respondeu acolá, não é verdade? A gente sempre tem uma dorzinha ali. Mas quando que realmente a gente precisa prestar atenção e tratar? Então, existem alguns fatores de risco. Paciente que é fumante, paciente obeso, sedentário, mas a dor em si, ela pode se manifestar na lombar e não necessariamente ser causada por uma hérnia. Ligamento, músculo, todas essas estruturas, a parte óssea, né, a articulação pode gerar dor lombar. Mas nesse caso do paciente que tem uma dor persistente por mais de 3 semanas, ou até menos, o paciente com dor tem que se consultar logo, nem que seja com um clínico geral, um ortopedista generalista, para dar uma avaliada e ver se há necessidade de caminhar para o especialista. Mas o paciente que tem uma dor persistente, com irradiação para o membro, perde sensibilidade, perde um pouquinho de força, ele tem sim que procurar atendimento médico. No caso dele, né, ele está com muitos bons profissionais, acho que dos melhores do Brasil. Você estava até comentando que o médico dele um deles é piauiense, olha aí, gente. E a gente já vê, né, que ele já está caminhando melhor, mas ele pode ficar, não seriam sequelas, né? Mas ele pode ficar com ainda esses sintomas, essas dores por um bom tempo? Então, ele fez um primeiro procedimento de infiltração, né? Como ele falou, ele fez um procedimento menos invasivo, ele infiltrou a região lá por onde o nervinho sai, onde ele está irritado. Essa infiltração, ela consiste na colocação de medicamento que ajuda a diminuir a irritação do nervo e às vezes diminui o processo inflamatório do disco também e dessa forma fazer com que ele regrida um pouquinho. Só que, como ele falou, não trata a doença e o objetivo, na verdade, não é tratar exame, é tratar o sintoma. Ele melhorou dos sintomas de dor na perna, mas o que aconteceu? Ele evoluiu com um quadro mais grave. Ele deve ter feito uma pequena reextrusão, não sei. E aí evoluiu com a síndrome da cauda equina, né, que a gente estava comentando. O que é essa síndrome da cauda equina? Então, a manifestação clínica, o que o paciente vai sentir normalmente é uma anestesia, que a gente chama anestesia em cela. Então, ele perde realmente, às vezes, movimento nos membros inferiores. Nossa, é muito E sério. controle dos esfíncteres, né? Controle do xixi, né? O paciente pode perder controle do xixi. E controle do esfíncter, que controla a questão do defecar, né? Fazer cocô. Então, é uma condição muito grave, é uma urgência dentro da parte de ortopedia, cirurgia da coluna. E o paciente tem sim que ser submetido à cirurgia o mais rápido possível, para evitar sequelas. Mas foi um sucesso, né? No caso da cirurgia dele, sim. aparentemente ele está super bem, está caminhando direitinho. Quanto às sequelas que ele pode ter no pós, ele tem a chance de reextrusão, sim, né? Pode voltar a ter um disco ali, tem um buraquinho naquele disco que está cicatrizando ainda, foi tirado o que estava fora, mas pode sair material novamente. E tem, às vezes, fibrose, tem uma série de coisas que ele ainda vai ter que fazer de tratamentos para não ficar com nenhuma sequela mais grave. Aí ele é muito amado, ele é muito querido pelo Brasil todo. Da sua experiência, doutora, você acredita que ele consegue voltar para os shows? Consegue. E mais ou menos em quanto tempo ali? Eu acho que assim, por menos invasiva que tenha sido a cirurgia dele, menos de 2 meses ele não volta não, entendeu? Então vamos aguardar a evolução. Porque eles dançam, se movimentam muito, então a gente tem que esperar que cicatrizar aquele disquinho lá que foi retirado do material, ele tem que fazer reabilitação com fisioterapia. Então isso exige um pouquinho mais de tempo para que ele possa fazer tudo direitinho e voltar 100% pro palco. Tá, e vamos torcer para que fique tudo bem, né? Aí o pessoal que está em casa já vai aproveitar a presença da doutora para tirar as dúvidas, que a gente também quer ajudar você. Pode colocar aqui na tela a primeira pergunta. Raquel, eu gostaria que a doutora me explicasse sobre esse laudo. Pronto, nós já falamos. Ah, não, ela mandou foi o laudo dela mesmo. Não, aí também, depois a gente mostra aqui para a doutora e vê em que a gente pode ajudar, tá bom? O que mais, Karen? Você disse que tinham 2 perguntas, porque aqui o laudo é bem grande, não dá? Mas eu consigo até dar uma resposta rápida para ela, para não deixar ela no vácuo. Ah, tá. Então, a gente ia mostrar para no caso dela, que eu não sei a idade, quando a gente vai dar uma visão geral de algum laudo, a gente tem que ver idade, sexo, profissão, a gente vê tudo. Mas pelo laudo,
O que é que tem? Existem algumas alterações que são degenerativas. Espondilose lombar, espôndilo vem de vértebra. Então, ela tem algum desgaste da articulação da vértebra que está levando a essa dor, né? Os abaulamentos não são aquelas hérnias como a do safadão, são pequenos protusões, são pequenas saídas de material que podem ou não tocar a raiz, vai depender da localização, né? E a artrose é o desgaste. Então, esse conjunto todo de alterações, de discopatia, de artrose, é o que a gente chama de espondilose, né? Artrose na coluna vertebral. Foi bom porque ficou do ladinho da doutora, ela conseguiu ler, porque daqui, gente, realmente eu não conseguia ler. Muito bom, a gente espera ter ajudado. Você não assinou, mas tá aí, certamente ela te ajudou. A Márcia, bom dia, Raquel, gostaria de saber se toda hérnia é necessário cirurgia. Então, não é necessário, Márcia. Toda hérnia, a gente normalmente, como a do safadão, que já tinha uma herniação maior, a gente tenta o tratamento conservador por mais ou menos umas 3 semanas. Se o paciente, depois de 3 semanas, continua mantendo sintomas maiores, ou se ele evolui com piora, com déficit neurológico progressivo, né, como o safadão teve, aí sim, provavelmente o paciente vai precisar de alguma intervenção, que não necessariamente vai ser a dissectomia, que é a retirada daquele disquinho, a extrusectomia, a retirada do que vazou daquele disco original. Né? Porque tem várias formas de você tratar um paciente assim, vai depender de quanto aquele disco está desidratado, se tem muita artrose na articulação, então você vai tratar a cirurgia de coluna para hérnia, não é necessariamente só a dissectomia, tem uma série de cirurgias, artrodeses. Aí a infiltração, como eu falei no começo, é um dos procedimentos mais simples e mais rápidos que a gente consegue tirar o paciente do quadro de crise. Só que ele não está indicado no caso do safadão quando ele evoluiu para síndrome de Qual-Equina. Nesse caso, ele precisou realmente ser operado. Então, a maioria das hérnias são de tratamento conservador, na verdade. Aí, gente, e eu acho que para fechar, é muito importante a gente falar sobre prevenir, sobre prevenção. Quais são os bons hábitos, então, para a nossa coluna, né, doutora? Então, qualidade de vida. Eu sempre falo para os meus pacientes, o osso da vértebra não está ali sozinho, a gente tem uma musculatura englobando ele e a gente costuma falar na história do core. O que é o core? É a musculatura que está aqui na barriga, né, o músculo do reto abdominal, o oblíquos, a musculatura paravertebral e a gente tem uma musculatura também que tem que ser bem alongada, que é a musculatura posterior de coxa. Então, manter uma boa postura, manter a alimentação saudável, manter uma atividade física adequada, evitar longos períodos sentados, longos períodos em pé. Quando eu falo de longo, no sentido do sentado, é 50 minutos. Tem que levantar, se alongar, bancário, cobrador. Todo mundo tem que ficar muito atento a isso aí. Manter uma boa postura, evitar o tabagismo, né? Obesidade tem que ser tratada, é doença. Todas essas questões estão envolvidas na gênese da hérnia discal. Mas, como eu falei, infelizmente, o maior componente para desencadear a hérnia é a genética. Então, a pessoa já nasce com uma predisposição. Se ela vai evitando ter esses cuidados ao longo dos anos, isso pode realmente deflagrar um quadro de hérnia discal. Tá aí, doutora Aires aqui junto conosco na nossa manhã, tá também o Instagram dela, para que você também possa seguir. Muito obrigada, viu, doutora? Obrigada, tirar um tempinho aí da sua agenda para estar aqui junto conosco. Eu que agradeço, tá bom? Um ótimo dia, excelente dia.